Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós temos estado a debruçar a nossa atenção na conversão de Saulo, que mais tarde se vem chamar Paulo. Por isso nós demoramos algum tempo a olhar para o capítulo 9 deste livro dos Atos. O apóstolo Paulo, que mais tarde, portanto, fica com este nome, foi a figura de destaque destes livros que se seguem, quer o livro dos Atos, quer também uma série de outros livros que ele próprio escreveu, como Romanos, Gálatas, Coríntios, entre muitos outros. Uma boa parte dos livros do Novo Testamento é escrito exatamente por Paulo. O apóstolo Pedro também é uma figura de destaque aqui nestes primeiros capítulos do livro dos Atos. A partir deste capítulo 9, vamos ver que Paulo entra em cena, podemos dizer assim, e Pedro vai desaparecendo um pouco mais. Detém-se mais a atenção sobre as viagens que o apóstolo Paulo fez. Mas até chegar lá, nós vamos ainda olhar para a vida de Pedro. Pedro tem um papel preponderante na vida da igreja, mas também aqui nesta situação. Como está lembrado, no último programa começámos a falar acerca de uma mulher que tinha uma ação social muito importante. Ela chamava-se Dorcas, ou, como era conhecida também por Tabita. Então esta mulher era uma mulher muito importante na igreja, pois ela manifestava de uma forma muito prática o apoio às necessidades daquelas pessoas que eram carenciadas. E então o apóstolo Pedro é chamado, por causa desta situação, à cidade de Jope. E lá então ele é confrontado com esta realidade. Mas vejamos o que acontece então, olhando para a Bíblia. No livro dos Atos, no capítulo 9, o verso 39, diz assim: Pedro assim fez, e logo que chegou, levaram-no ao quarto onde Tabita se encontrava. O compartimento estava cheio de viúvas que choravam e mostravam as túnicas e outras roupas que Tabita lhes fizera. Vemos aqui esta mulher era de alguma forma uma costureira que costurava roupa para as pessoas necessitadas. Naquela altura as viúvas não tinham apoio da Segurança Social ou qualquer outra entidade que as pudesse apoiar. E quando uma mulher ficava viúva, como não trabalhavam fora, então era de facto uma desgraça para essas mulheres. E Tabita então cuidava delas, providenciando que elas tivessem pelo menos alguma roupa que ela própria costurava. O verso 40 continua a dizer: Mas Pedro, pedindo a todos que saíssem do quarto, ajoelhou-se e orou voltando-se para o corpo e disse: Levanta-te, Tabita. E ela abriu os olhos. Quando viu Pedro, sentou-se. Pedro estendeu-lhe a mão e ajudou-a a pôr-se de pé, e chamando os crentes e as viúvas, apresentou-lhes a ressuscitada. Aqui temos um dos grandes milagres do apóstolo Pedro. O Espírito Santo de Deus, que ele havia recebido no dia de Pentecostes, o revestia com grande autoridade e poder. E por isso mesmo ele tinha esta autoridade para ressuscitar até esta mulher. Pedro chegou ali à casa desta mulher que havia falecido e pede que as pessoas saiam para que ele possa ficar a sós e orar a sós com esta mulher. Imediatamente as pessoas obedecem e reconheciam a autoridade de Pedro. Este milagre não acontece simplesmente por causa do poder de Pedro em si mesmo. Não é que Pedro tivesse algum poder. Pedro não tinha poder por ele mesmo. Ele sabia que podia intervir se Deus assim o permitisse. Por isso ele ora a Deus. Ele pede a intervenção de Deus. E é Deus quem ressuscita esta mulher, não Pedro. Então vemos que este milagre de facto acontece, mas não por causa de Pedro, mas pela intervenção de Deus. E no fundo continua a manter-se o mesmo padrão. Deus continua a fazer grandes feitos ao longo da história. Quando Deus tem os seus propósitos, Ele pode conduzir e utilizar homens para fazer grandes milagres. Coisas de facto sobrenaturais, coisas que nós não conseguimos entender. Mas isso só é possível pelo poder e a autoridade de Deus. Então vamos olhar para estes últimos versículos do capítulo 9 e diz: A notícia espalhou-se rapidamente pela cidade e foram muitos os que creram no Senhor. Pedro ficou ainda durante muito tempo em Jope, vivendo com Simão o curtidor.
A mensagem de Deus então foi acessível assim, desta forma, a muitas e muitas pessoas que creram em Cristo. Em outra altura, certamente, estas pessoas ouviram falar acerca de Deus, mas agora eles tinham a oportunidade de ver em primeira mão aquilo que Deus podia fazer. Eles tinham presenciado a morte desta mulher. Certamente eles tinham ouvido ela falar acerca do poder de Deus. Certamente eles teriam ouvido esta mulher falar como Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro, como Jesus Cristo perdoou pecados, como Jesus Cristo curou enfermos. E certamente eles viam esta mulher com atitudes tão generosas para com as viúvas, eles prestavam atenção. Mas chegou o momento de eles próprios assistirem àquilo que Deus pode fazer. E eles viram então Tabita a ser ressuscitada. E eles creram por causa daquilo que eles estavam a ver. Então Pedro fica ali, naquele lugar, na casa desse homem, nesse Simão, o curtidor. Então o texto bíblico continua no capítulo 10. O verso 1 diz: Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, capitão de um regimento italiano. Era um homem piedoso, respeitador das coisas de Deus, como era também toda a sua casa. Este militar aqui, romano, este Cornélio, comandava uma companhia de cerca de 100 soldados. Esta cidade era caracteristicamente romana, pois foi construída em honra de César, daí o nome de Cesareia. Era uma cidade onde normalmente estava o governador romano, e aí vivia também Cornélio. A sua casa, de alguma forma, era uma casa que temia a Deus. Eles conheciam, de alguma forma, o poder de Deus. E eles ouviam esse poder de Deus a ser manifesto através dos cristãos. E, nesse sentido, ele começou a ficar certamente curioso. Ele não deveria ter muito conhecimento do Antigo Testamento. Certamente ele ouvia mais falar das situações recentes. Mas era um homem que temia a Deus. E por essa mesma razão, ele praticava aquilo que ele considerava ser importante para agradar a Deus. Era um homem que não só temia a Deus de uma forma, intelectual, mas ele fazia-o também de uma forma prática, dando esmolas aos mais necessitados. Este Cornélio, então, é um homem temente a Deus. E ele procura conhecer mais acerca de quem é Jesus Cristo. Por isso mesmo, ele manda chamar o apóstolo Pedro. Ele não sabia exatamente quem era o apóstolo Pedro, mas vamos ver o que diz o texto bíblico, como acontece então esta história. Certa tarde, seria umas 3 horas, teve claramente uma visão em que um anjo de Deus se aproximou dele. Cornélio, disse-lhe o anjo. Cornélio olhou, cheio de medo. Que queres, Senhor? O anjo respondeu. As tuas preces e a tua generosidade não têm passado despercebidas a Deus. Envia, pois, alguns homens a Jope, para procurarem Simão Pedro, que está com Simão o curtidor junto à praia, e pede-lhes que venham visitar-te. Então Cornélio está em casa e ele recebe esta visita de Deus. De facto, era um homem que temia a Deus e agia em conformidade com aquilo que ele acreditava. E Deus tem isso em consideração. Ou seja, é importante nós percebermos que Deus olha para aquilo que nós fazemos e olha também para a atitude do nosso coração. Ou seja, é importante que nós sejamos coerentes entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós vivemos no nosso dia-a-dia. E Deus tomou isso em consideração e enviou o seu anjo para que pudesse, de uma forma efetiva, apresentar a Cristo, para que Cornélio tivesse uma oportunidade de tomar uma decisão. Então, Deus revelou-se desta forma a Cornélio. E o texto bíblico continua no verso 6. Logo que o anjo se foi embora, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um soldado, também crente em Deus, que pertencia à sua guarda pessoal, e, contando-lhes o que acontecera, mandou-os a Jope. Então vemos aqui Cornélio a chamar os seus criados, a chamar um soldado para proteger os seus criados. Estes homens eram homens também já com temor de Deus, homens que percebiam estas questões espirituais, e então enviou-os à procura de Simão Pedro, que estava em Jope. No dia seguinte, quando eles se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Agora é necessário que Deus fale também ao coração de Pedro. É interessante ver como Deus prepara as coisas. Primeiro, Deus fala com Cornélio e manda que ele envie então pessoas para chamar a Pedro. Mas agora é necessário que Deus trabalhe o coração de Pedro. Pedro é aquele apóstolo que nós bem conhecemos, impetuoso, um apóstolo bastante pronto logo a agir, muito falador também, um homem de grande dinamismo,
mas ao mesmo tempo era um homem que tinha as suas razões para se manter dentro das tradições. E por outro lado, Deus agora quer falar com Pedro. Pedro não estava pronto ainda para este encontro com um centurião romano. Ele não sabia que o Evangelho de Jesus Cristo era para todas as pessoas. Ou melhor dizendo, ele sabia, só que ainda não tinha descido ao seu coração esta verdade que Jesus lhe tinha dito. Ele necessitava passar por esta experiência. Ele já tinha vivido aquela experiência em Samaria, em que tinha visto os samaritanos receberem o Espírito Santo, mas de alguma forma os samaritanos ainda eram judeus. Agora, Deus queria levar Pedro a ter esta experiência de levar um gentio, completamente gentio, a ter um relacionamento com ele. E por isso Deus escolhe a Pedro para fazer esta tarefa. Não era qualquer apóstolo que estava pronto para fazer isso. Era Pedro, que normalmente liderava o grupo dos apóstolos, então ele é escolhido por Deus para levar o Evangelho a este centurião romano. Então diz o texto bíblico, era meio-dia e tinha fome. Mas enquanto se preparava ao almoço, teve uma visão. Viu o céu aberto e um grande pano pendurado pelos 4 cantos pousar no chão. Dentro havia toda a espécie de animais, serpentes e aves. Uma voz disse, mata e come qualquer destes animais. Nunca, Senhor, declarou Pedro, jamais comi o que quer que seja considerado impuro pelas nossas leis judaicas. E a voz tornou-lhe a dizer, não consideres impuro o que Deus tornou limpo. E a mesma visão se repetiu 3 vezes, até que o pano foi de novo puxado para o céu. Vemos aqui com esta visão que Deus está a preparar Pedro para este encontro com Cornélio. Ele precisava de levar esta mensagem do Evangelho até àqueles que não eram judeus. Mas Pedro tinha uma mente ainda pouco preparada para estes encontros. Ele tinha muitos preconceitos relativamente àqueles que não eram judeus. Mas Deus tinha uma missão para ele. E por isso mesmo Deus prepara esta missão, trazendo algo que lhe estava a ser muito próximo. Ele estava com fome e Deus utiliza esta situação de ele estar com fome para trazer uma mensagem, para lhe trazer um ensino. Ou seja, muitas vezes Deus usa circunstâncias da nossa vida para nos ensinar verdades espirituais. E foi o que Deus fez aqui com Pedro. Por um lado, Pedro estava com fome e Deus disse então, mata os animais que quiseres e come. Pedro, com os seus preconceitos judaicos, disse, não, nem pensar, eu não vou comer determinados animais, são impuros, eu não posso tocar nesses animais. Mas Deus disse, não consideres impuro aquilo que Deus tornou limpo. Ou seja, era o próprio Deus que estava a dizer a Pedro para ele comer, e o Pedro estava a ser mais santo do que o próprio Deus. Vejamos bem. No fundo, às vezes nós agimos assim também. Queremos ser mais santos do que o próprio Deus. Deus, por vezes, manda-nos fazer determinadas coisas e nós temos os nossos padrões, nós temos os nossos preconceitos. Achamos que determinadas classes sociais não podem ouvir o Evangelho. Talvez são ricos demais para ouvir o Evangelho, ou talvez são pobres demais para ouvir o Evangelho. Pensamos que por vezes determinados grupos étnicos são resistentes ao Evangelho e achamos, não vamos anunciar a palavra de Deus a estas pessoas. Por vezes pensamos que os nossos colegas de trabalho não têm interesse nas coisas de Deus, por isso não vamos falar acerca das coisas de Deus. Mas na realidade, muitas vezes Deus já está a preparar o coração dessas pessoas. E é necessário que nós deixemos Deus tocar o nosso coração, que foi o que Deus fez com Pedro. O problema aqui agora era Pedro, não era tanto Cornélio. Era Pedro, era necessário que ele ultrapassasse os seus preconceitos, as suas dificuldades, as suas tradições, para poder chegar a levar o Evangelho àquele homem que estava sedento da palavra de Deus. Pedro então ficou a pensar naquilo. O que é que queria dizer aquela visão? O que deveria ele fazer com aquilo? Nesse momento, os homens mandados por Cornélio, tendo encontrado a casa, chegavam-se à porta e perguntavam se era ali que estava Simão Pedro. Então Deus coordena a sua agenda de uma forma muito precisa. Pedro acaba de ter esta visão e imediatamente assim que ele acorda, chegam então estes homens para trazer a notícia a Pedro, que ele deveria de ir ter com Cornélio. Salvação para Cornélio estava próxima, mas era necessário que Pedro se decidisse a obedecer àquilo que Deus lhe estava a dizer. Deus estava a querer falar com Cornélio, mas será que Pedro queria ser usado por Deus?
Nós vamos continuar a ver o texto. Estes homens chegaram então à porta e o texto continua. Entretanto, enquanto Pedro cismava na visão, o Espírito Santo disse-lhe: vieram 3 homens para falar contigo. Desce, vai ao encontro deles e acompanha-os. Não receis, fui eu que os mandei. Temos agora o Espírito Santo de Deus a convencer Pedro que ele deve de agir. Não só ele deve ficar com a ideia raciosa, quem são estes? São romanos, não devem de ouvir o Evangelho, mas o próprio Espírito Santo intervém e diz: não, podes seguir, fui eu que os mandei, está na hora de tu dares esse passo. Pedro então desceu e apressou-se. Sou o homem que procuram, que querem de mim. Eles falaram-lhe em Cornélio, o oficial romano, homem bom e piedoso, com prestígio entre os judeus, que recebera instruções de um anjo para pedir a Pedro que lhe fosse dizer o que queria Deus que ele fizesse. Então estes homens aqui cumpriram a sua missão de uma forma muito eficaz. Eles fizeram exatamente aquilo que deveriam ser feito. E chegaram então à casa em Jope e transmitiram esse recado a Pedro. Pedro então convidou-os a entrar e passaram a noite na sua casa. No dia seguinte foi com eles, acompanhado por alguns outros crentes de Jope. Chegaram a Cesareia no outro dia. Cornélio esperava-o já na companhia de parentes e amigos íntimos. Vemos aqui que, depois de informado e orientado pelo Espírito Santo, então Pedro não vacila. Ele vai e confiadamente cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Por um lado, era normal que ele tivesse algum receio de ver romanos à porta de sua casa, pois temos de lembrar que Pedro tinha já sido preso várias vezes, tinha sido repreendido, tinha sido perseguido pela polícia daquela época, e era normal que Pedro tivesse alguns receios. Por outro lado, vemos também que Pedro era um homem com alguns preconceitos. Ele achava que esta mensagem de Cristo era só para os judeus. E era por isso também que Pedro tinha alguma resistência em ir. Mas quando Deus o orienta, ele era um homem obediente a Deus. Era um homem humilde e sabe que Deus está no controle das situações. Por isso, se foi Deus que o mandou ir ter com Cornélio, Pedro obedece imediatamente. Então, chega à casa de Cornélio. Cornélio tem aí toda a família já à espera. Cornélio, logo que encontra Pedro, que Pedro chega à sua casa, lança-se-lhe aos pés para adorar a Pedro. Mas Pedro impediu e disse: levanta-te, eu sou um homem como tu. Cornélio, de facto, era um homem temente a Deus. E quando Deus lhe aparece e diz que vai falar com ele, de facto ele temia tanto a Deus que se lança aos pés de Pedro. No entanto, Pedro conhecia bem a sua posição. Ele sabia que era Deus quem tinha toda a autoridade e não ele. Por isso diz ao homem: levanta-te, eu sou homem como tu. E Cornélio levantou-se, conversaram juntos e entraram para dentro, onde os outros estavam reunidos. Pedro disse-lhes: sabem que é contra as leis judaicas eu entrar assim num lar de estrangeiros. Mas Deus mostrou-me uma visão que nunca deveria considerar alguém meu inferior. Pedro então aprende a lição que Deus lhe queria transmitir com aquela visão do lençol cheio de animais, naquela hora de almoço. Pedro percebe que aquilo que Jesus Cristo havia dito, que ele deveria pregar o Evangelho a todos os povos, a todas as nações, era realmente para cumprir. Pedro, como já dissemos, era um homem de alguma forma que tinha preconceitos. Por isso ele mantém aqui as leis judaicas. Ele não percebe que em Cristo Jesus algumas coisas foram transformadas. Cristo trouxe uma nova forma de viver. Cristo trouxe novos valores. E esses valores que se sobrepõem às regras e às tradições é o valor do amor ao próximo. Então, Jesus Cristo está aqui a dizer a Pedro: Pedro, não consideres inferior ou não consideres impuro aquilo que eu considero de grande preciosidade, aquilo que eu amo ao ponto de entregar o meu amado filho. E era exatamente isso que Deus estava a dizer a Pedro, por outras palavras. E eu creio sinceramente que Pedro aqui aprendeu a lição. Ele precisava de ser provavelmente o primeiro de entre os apóstolos a ter esta experiência, para que de facto ele pudesse relatar aos outros aquilo que Deus estava a fazer fora da nação de Israel, fora do judaísmo. Até aquela data, os cristãos daquela época, todos eles eram de alguma forma judeus. Eram judeus que viviam no estrangeiro, ou eram samaritanos que eram meio judeus, e até aí os apóstolos achavam razoável. Agora, o Evangelho de Deus estava a chegar até aos romanos, àqueles que realmente não eram judeus.
Certamente aquela mensagem que Jesus deixou aos apóstolos quando subiu aos céus estava a ecoar agora na mente do apóstolo Pedro. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Pedro estava a experimentar, na primeira pessoa, obedecer a este mandato de Jesus. Mas mesmo assim era com lutas e dificuldades. No fundo é como cada um de nós que muitas vezes tem as lutas e as dificuldades para obedecer à palavra de Deus. Deus nos pede para nós amarmos os nossos inimigos. Deus nos pede para amarmos a nossa esposa ou o nosso marido. Mas muitas vezes as tensões familiares, as situações lá em casa, são tão difíceis que nós achamos que já não temos condições de obedecer mais a Deus. E queremos fazer a nossa própria opção. Queremos trilhar o nosso próprio caminho. Talvez, como Pedro, temos os nossos preconceitos. Achamos que já não dá. Achamos que não vale a pena obedecer à palavra de Deus. Achamos que talvez connosco não funciona bem assim. Mas necessitamos de aprender a obedecer a Deus. A ser homens e mulheres sábios que põem em prática aquilo que a palavra de Deus nos diz. Pois quando nós o fazemos, então isso torna-se de grande bênção para os outros. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.